Jane, boa noite. Ana, boa noite. Marcos, Valéria, gente pontual, adoro gente pontual. Carla também chegou, Renata Rubim, saudade de ti, Renata. Bom estar com vocês mais uma vez. Pessoal chegando. Iná, Cristina, Adélia, Ana, de Piccoli, Jacira, Daísa, Sabrina, tudo bem, Sabrina? Boa noite. Laura Alegria, lá de Portugal. Adi, não sei quem é, porque tá só, não deu para ver o nome, mas que legal que você tá aqui, Rodrigo. Que bom, gente, que bom estar com vocês para mais um encontro. Eu não sei quem estava na segunda-feira que a gente fez a meditação às 7h30 da manhã, né? Sei que tem gente que estava lá também e foi um grande prazer encontrar várias pessoas aqui. Aparecida de Minas, boa noite, Cida. É um privilégio que a gente está tendo, né? De poder, de vários lugares do mundo, a gente poder se conectar com as pessoas. Aí, Aline, bem-vinda. Rosina. O pessoal está chegando. Meu querido Aquiles chegando. Áudria, boa noite. Marta. A Jacira está dizendo que a meditação foi muito especial. Quem não pôde, eu convido vocês a assistirem no canal do YouTube. É só para quem não acha, é bem fácil, entrando no meu perfil aí, onde diz embaixo ali do meu logo, tem Linktree, clica ali e vai aparecer várias coisas. O meu site aí tem canal YouTube, é só entrar ali e procurar. Bel, querida, Cláudia, Kátia Cassini, quanto tempo! Muito bom estar reencontrando vocês. Suzana também. Esse tema, né? Vamos falar de compulsão. Foi um tema que foi escolhido por alguns de vocês. Eu disse que quem quisesse trazer algum tema que achava importante. Então, uma das escolhas foi essa. E se vocês tiverem algum tema que vocês têm interesse, que gostariam que eu trouxesse, me tragam. Não vou garantir que eu vou falar, porque vai depender se eu tiver condições. Eu trago na pauta para a gente falar aqui nas nossas lives, né? Tiago, bem-vindo. Então, eu vou só pedir assim, eu vou falar um pouco, né? E depois, na segunda parte da live, aí eu vou responder. Se vocês tiverem perguntas, podem fazer as perguntas. Se eu puder responder, se eu souber a resposta, a gente vai conversar então, tá? Então, vamos falar um pouquinho dessa palavra compulsão, né? É importante a gente entender que tudo é uma questão de grau, né? Então, por exemplo, a compulsão pode ser desde um desconforto por um comportamento compulsivo, impulsivo, né? Até um transtorno, que no caso a gente chama transtorno obsessivo compulsivo, o tão famoso TOC, que foi muitas vezes falado em filmes, no teatro,
né? Mas esse é um transtorno de personalidade, algo sério, grave, que precisa ser tratado e precisa ser medicado, tá? Esse não vai ser o foco da nossa live hoje. Nós vamos falar da compulsão mais no nível dos normóticos, como diz o meu amigo Roberto, né? A normose é esse estado intermediário que fica entre a neurose e a psicose, né? Então, eu vou falar desses estados de normalidade, mas que a gente às vezes pode passar um pouquinho dela. Então, a primeira coisa, tentando explicar um pouquinho o que a gente poderia dizer que é a definição de uma compulsão, né? Primeira coisa é um pensamento recorrente. Esse pensamento vai nos levar a uma ação impulsiva e muitas vezes sem controle, incontrolável. Então, uma ação que se repete e que nós perdemos o controle sobre ela, né? Em geral, a compulsão é uma tentativa de, digamos, de diminuir, de negar a ansiedade, o medo que está tomando conta de nós. Geralmente, muitas vezes inconsciente essa ansiedade, esse medo, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar se livrar, tendo pensamentos recorrentes de tentativas de fazer coisas que, num primeiro momento, elas vão acalmar a nossa ansiedade. Elas vão, digamos que, nos trazer um certo prazer, né? Mas o descontrole, o uso repetitivo dessa ação vai nos gerar culpa. Culpa vai nos gerar mais ansiedade. A ansiedade vai precisar de mais ação compulsiva, mais descontrole, e aí nós ficamos num círculo vicioso aprisionante, né? Então, a gente pode citar assim, exemplos de compulsão. Todo vício, álcool, drogas, jogos, qualquer tipo de vício, ele traz na sua característica uma compulsão. Nem toda compulsão pode se caracterizar como um vício, mas todo vício tem uma atitude compulsiva, né? Então, outros além destes que são bem característicos, a compulsão alimentar, né? Que vai desde uma coisa que eu adoro doce, fico comendo doce sem parar, até patologias como a obesidade, a bulimia, né? A compulsão por compras. A pessoa não para de gastar e podendo chegar a ter prejuízos muito sérios nas suas finanças. A compulsão por jogos, por sexo, isso hoje está muito facilitado pelos caminhos que a internet oferece, né? Assim como pode ter compulsões que num primeiro momento elas parecem saudáveis, né? Mas que elas no decorrer e na repetição incontrolável elas podem gerar prejuízo, como por exemplo a compulsão à limpeza ou a compulsão ao trabalho, os workaholics, né? Então chega num ponto que isso vai estressar a pessoa ou a família da pessoa. Então essa compulsão vai em geral nos levar a sensações, né, desagradáveis no decorrer da continuidade, né? O que a gente pode dizer a respeito de causa? O que causa? O que está comprovado? A ciência ainda não encontrou uma causa bem estabelecida. O que se sabe através do estudo de imagens cerebrais é que o nosso cérebro tem um sistema de recompensa. Ele funciona naturalmente, normalmente dentro de nós todos os dias, nos levando a fazer escolhas, a tomar decisões
do que fazer a todo momento, né? Mas assim, se a gente entender esse sistema de recompensa, como é que ele começou a existir, né? Nós precisamos entender um pouquinho do funcionamento do cérebro. Então, digamos assim, a nossa origem primata, né, tinha inicialmente o tronco cerebral, que ficava mais ou menos nessa parte aqui anterior, atrás, né, que é a parte mais primitiva do nosso cérebro, e em cima dela, né, o sistema límbico. Essas duas juntas, elas nos dão as duas coisas, que é o instinto de sobrevivência e de gratificação, né? Então, graças a isso, os nossos ancestrais conseguiram se manter vivos e graças a isso nós existimos. Então, esse sistema que está aqui no tronco, que é chamado muitas vezes de cérebro reptiliano, ele vem lá, né, da nossa origem primata, né? Os mamíferos têm esse tronco, então ele vai nos dar o instinto de sobrevivência para correr do leão ou do ladrão, né? E ao mesmo tempo as emoções vão nos dar a necessidade de prazer, e é o prazer que vai nos levar a nos alimentar, a fazer sexo, para procriação, para continuarmos existindo, tá? Então, com o tempo, à medida que nós fomos evoluindo enquanto espécie, o nosso cérebro também foi evoluindo. E tem uma região, então, imagina aqui o tronco, eu estou falando de uma forma bem, depois o sistema límbico aqui, e se sobrepondo sobre tudo é a camada mais externa que nós temos do nosso cérebro, que é chamada de córtex cerebral. E a parte mais frontal que está aqui, gente, na nossa testa, lá dentro, né, é chamada de córtex pré-frontal, tá? Essa parte é muito importante, porque é ela que vai nos dar a capacidade de tomada de decisão, de fazer escolhas. Um dado bem importante aqui. Essa parte do cérebro, tá? Ela vai se desenvolvendo à medida que a criança vai crescendo. Quando é que ela chega à sua maturidade, quando é que o nosso cérebro está plenamente formado? Lá pelos 21 até 26 anos. O que isso nos diz, gente? Que até, é interessante porque fala 21 e fala da maioridade legal, né? Não é à toa esse número. É porque até aí nós ainda não temos condições de plena capacidade de tomada de decisão. O jovem, o adolescente, por que ele tem uma característica impulsiva? É justamente porque ele não tem essa parte ainda plenamente formada. E essa é uma fase muito importante, porque ele está com toda o seu vigor, toda a sua capacidade produtiva, a sua capacidade sexual, toda a sua vida pulsante e sem condições de discernir sobre o que é bom ou o que não é. Então, muitas vezes ele toma atitudes impulsivas que podem ser muito prejudiciais. E aí, papai e mamãe, vocês são muito importantes. Nós precisamos estar presentes na vida dos nossos jovens. De uma forma amorosa, sim, mas dando continência. Continência quer dizer dando suporte, dando estrutura para que eles possam tomar decisões seguras. Para isso nós precisamos estar presentes, sim. Nós precisamos controlar a internet deles. Sinto dizer, eles ainda não sabem. Nós temos muitos casos de adolescentes que tentam o suicídio e às vezes até conseguem, porque postaram coisas impulsivamente que depois o arrependimento é mortal. Então,
Esse é um ponto bem importante, não é o nosso tema hoje, mas eu queria trazer porque eu acho que quanto mais pessoas tiverem noção disso, elas vão olhar com maior cuidado, né? Porque ao mesmo tempo, esse jovem, ele está muito esperto, ele tem acesso ao mundo, então ele acha que sabe tudo e que nós mais velhos não sabemos nada. Então a gente vai precisar lidar com sabedoria, com amor, pedindo ajuda para a nossa parte sábia, para poder estar junto com eles, atentos e dando limite. Sim, dando limite para as nossas crianças, para os nossos jovens, porque eles ainda não estão plenos da sua capacidade. Bom, mas então, o que acontece? O comportamento humano é um vetor entre emoção e razão. De um lado nós temos a emoção, que vem lá da nossa primitividade, que é puro instinto, e de outro nós temos a nossa razão, que é bem mais jovem, que traz elementos cognitivos sofisticados, desenvolvidos a partir da cultura, a partir das experiências que nós e os nossos ancestrais viveram, a partir da genética, né? Então, esses dois é que vão contracenar para fazer as nossas escolhas, né? Agora vejam, digamos assim, eu estou querendo me ocupar, para não dizer me preocupar, da minha qualidade de alimentação. Eu quero manter um peso adequado para que eu tenha uma boa saúde, eu quero me alimentar com coisas saudáveis e tem lá um dia que eu quero comer um chocolate e o chocolate me dá muito prazer e eu como aquele prazer vem lá naquela região lá de trás, né? Preenche de prazer e eu quero mais chocolate. E eu como mais um pouco, mas não é suficiente. Eu quero mais. E essa informação vem e ela chega aqui no córtex pré-frontal que diz: ei, calma lá. Tu não quer cuidar da tua alimentação, tu não quer cuidar do teu corpo? Já foi suficiente. Então vem razão, emoção, conversando, né? Nós precisamos ter força de vontade, persistência, para a razão, nesse caso, poder dizer chega e a gente parar. Mas nem sempre, gente, isso está associado somente à questão da razão, da emoção. A dopamina, que é chamado hoje, é um neurotransmissor, é chamada muitas vezes da molécula do prazer, ela às vezes toma conta e é muito mais forte, né? Então, o Pathwork é uma abordagem que muitos de vocês conhecem e seguem. Para quem não conhece, é uma abordagem psicoespiritual profunda. Para vocês terem uma ideia, para estudar, para ser um profissional do Pathwork, tu precisa te preparar por quase 10 anos, né? É muito tempo e é muito profundo esse conhecimento. O Pathwork, ele vai nos falar que a questão da compulsão tem a ver com necessidades saudáveis que foram reprimidas e foram substituídas por necessidades falsas. Vamos tentar ver um pouquinho, vamos voltar um pouquinho atrás, lá para as nossas crianças. Toda criança tem necessidades reais que precisam ser atendidas, de nutrição, de cuidado, de afeto, de reconhecimento, de proteção, cuidado, de serem vistas, de serem ouvidas. E por melhores que fossem nossos pais, eles não conseguiram atender todas as nossas reais necessidades. Então, não se preocupem, vocês não são exceção. Todos nós não tivemos todas as necessidades preenchidas. Então, vê, a criança no seu pequeno ego, ela tem uma necessidade
e ao mesmo tempo, quando não é atendida, a dor por não atender é muito grande. Então, pelo instinto de sobrevivência, o que a criança faz? Ela nega essa dor. Ela manda essa necessidade para a inconsciência. Ela reprime. Esse é um ato instintivo, natural, que nós fazemos para poder sobreviver à dor. Ok? O que acontece? Essa energia, essa necessidade, ela não deixa de existir porque nós reprimimos, né? E se isso deu certo, se isso aliviou a minha dor nesse momento, essa é uma saída que eu vou utilizar outras vezes. Só que outras e outras e outras vezes não necessariamente eu precisaria reprimir. Mas eu usei desse recurso, ele foi bom e eu acabei indo pela mesma via. Então eu chego à fase adulta reprimindo essa necessidade. Mas a minha criança continua pulsando isso. Então vejam, a primeira coisa que ela vai tentar fazer é encontrar um adulto que atenda essa necessidade. Via de regra, não são mais os nossos pais, porque ou eles já não estão mais, ou eles estão mais distantes, vai ser o nosso parceiro afetivo, vai ser o nosso sócio, o nosso chefe, o nosso amigo que vai estar mais por perto, que vai estar disponível e com o qual eu vou tentar que ele me reconheça, que ele me dê afeto, que ele olhe para mim. Então, aqui a criança entra em cena, querendo algo que o outro não vai poder dar, porque o outro mal está dando conta das suas necessidades, quando dá, né? Então, há em geral uma cobrança, um exagero de necessidade que via de regra não é do adulto. Até porque, gente, essas necessidades que a criança teve não são mais as necessidades do adulto. Eu não preciso mais de colinho, eu não preciso de sempre ter alguém perto de mim me dando atenção. Até me sufocaria enquanto adulto, mas a gente não se dá conta disso. E a criança toma conta, né? Então vejam, quando eu não recebo, mais uma vez, eu tento e não recebo de um adulto, vem de novo a frustração. E vem a ansiedade, eu nunca vou conseguir suprir isso. Esse buraco vai continuar cada vez maior dentro de mim. Então vem a ansiedade, vem o medo e vem a compulsão. O que é a compulsão? Um deslocamento. Eu desloco de uma real necessidade para uma falsa necessidade. Que aí eu vou precisar de um vestido novo porque não tenho mais o que vestir, e é o sapato e a blusa, ou eu tô com fome e não adianta. Por que não adianta? Porque eu tô suprindo com artifícios, não é a real necessidade ali, é uma falsa necessidade que está sendo preenchida com artifício. Como não supre, eu vou precisar de mais, e mais, e mais. Aí vem a repetição, que gera culpa, que gera mais ansiedade, círculo vicioso, aprisionamento. Vamos respirar. Eu sempre digo que o que está no micro está no macro. Se a gente olhar para a história da humanidade, nós vamos entender um pouco mais o que se passa conosco. Então vamos lá, está tudo registrado nas nossas células. Vem comigo e vamos ouvir um pouquinho dessa história. Vamos lembrar do nosso ser primitivo, o homem e a mulher das cavernas, que era puro instinto. E, gente, os nossos primeiros seres, os nossos primeiros irmãos, eles nasceram lá na África, numa região muito difícil, tanto climaticamente como geograficamente.
Então, os nossos ancestrais tiveram que se puxar muito para conseguir sobreviver às intempéries, né? Inicialmente eram solitários que viviam 100% em instinto, 100% gratificação, sistema de sobrevivência, sistema de recompensa, né, de gratificação. Isso, graças a isso, como eu falei, nós estamos aqui, né? A espécie vingou, e para vingar ela começou a se unir a outros, a formar grupos. Por quê? Porque eles gostavam de se relacionar? Não. Era por sobrevivência. Porque eu preciso me unir para ter mais força para vencer o meu inimigo, né? Então, foi essa estratégia que foi importante. Só que à medida que nós estávamos unidos, nós, no instinto, com questões ainda muito primitivas, nós começamos a usar de violência, a usar do instinto sexual de uma forma incestuosa, que ambas as coisas estavam prejudicando a espécie, né? Ou nós nos matávamos, ou a questão da procriação entre os mesmos, os comuns, estava enfraquecendo a espécie. Então, algo precisava ser feito. Então, o que aconteceu? Essas crianças que estavam soltas no paraíso precisaram de uma figura de autoridade. E quem representou essa figura de autoridade para a humanidade? A igreja. A igreja, com seus 10 mandamentos, com as suas regras, o pecado, o castigo, né? Seguida das leis, da polícia, né? Então, nós fomos criando métodos repressores para nos conter enquanto humanidade, enquanto coletividade. Mais ou menos nessa mesma época, nós fomos adentrando na ciência. E aí nomes como Descartes, que trouxe um método pensamento dedutivo, um método lógico, analítico, seguindo a ele Isaac Newton, que veio com a teoria mecanicista, que até hoje ainda está em voga em muitas áreas, né? Então, aí teve uma grande divisão, de um lado a igreja, de outro lado a ciência, né? Mas ao mesmo tempo que elas se dividiam e entravam em conflito, ambas eram o continente que nos dizia: isso não pode, a ciência diz isso, tem que estar de acordo com a ciência, a igreja diz isso. Então, isso nos manteve saindo de 100% do prazer, entrando em 100% dever. Tem que isso, tem que aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Então, vejam, isso foi necessário. Nós precisamos dessa continência, né? A razão veio para nos ajudar a discernir entre o certo e o errado, o bom e o mal, né? E as famílias passaram a ter um manual de boas maneiras. Ele não é encontrado no plano físico, ele é virtual, embora nenhum Google vai nos mostrar. Mas toda família tem, ele é bem grosso, com várias regras, que muitas vezes não são ditas, mas estão implícitas. A criança já recebe esse manual, está na nossa genética, está nas nossas células, está no nosso DNA. O que pode, o que não pode, né? E esse manual, gente, ele vem de muitas gerações. Então ele vem sendo reeditado. E muitas dessas regras que eram fundamentais lá atrás, hoje já não servem mais, né? Então, essa moral tão fortemente arraigada, ela já não está de acordo com a nossa evolução. Então, nós começamos a reprimir demais. E, ao mesmo tempo, nós temos muito medo dessa memória instintiva que está dentro de nós.
E se eu deixar que o meu instinto venha? Daqui a pouco vem uma raiva assassina. E eu não sei se eu tenho controle sobre ela. Ou vem uma paixão desenfreada que eu não sei que reação eu vou ter. Vocês percebem que dentro de nós há um encolhimento, né? Tem famílias que a gente pode dizer assim, algumas têm a ver com o controle das emoções. A tristeza, não. Nós temos que estar sempre bem. Outros dizem, a raiva não. Jamais. Nós temos que ser seres alinhados, centrados, não impulsivos e agressivos. Outros já, bem-vinda a raiva. Detesto essa gente certinha, comportadinha. Percebe? Sem que a gente perceba, essa coisa tá dentro do nosso campo. E aí, anota aí, em abril, campos morfogenéticos. Vamos falar sobre isso, porque todos nós, sem saber, estamos sendo levados, direcionados por esses campos de memória, velhos campos de memória que ainda nos engolfam e ainda nos dominam sem que a gente saiba. Vamos falar bastante sobre isso no ciclo de constelações, tá? De abril. Mas o que é importante aí? É importante que eu comece a olhar. No Pathwork a gente diz que essa criança que quer ser amada, que quer ser reconhecida, que quer ser vista, ela tenta criar uma autoimagem idealizada. Então nós criamos um frame do que a gente acha que tem que ser para ser respeitado, para ser aceito, para ser aprovado pelos outros. E para isso nós reprimimos muito do que nós verdadeiramente somos, né? Então, o Pathwork diz que tudo na história foi necessário, mas que hoje, gente, nós já temos um ego saudável. Nós já desenvolvemos a razão. Nós temos até hoje, chegamos à inteligência artificial. Nós temos a capacidade, que talvez para mim seja a mais importante de todas, a função do ego, de discernir. Nós sabemos discernir entre certo e errado. Claro que tem pessoas com ego frágil, né, que têm distúrbios. Eu não estou falando dessas pessoas e com certeza elas não estão aqui, né? Todos nós temos um ego saudável que sabe discernir, que pode até se estourar um pouco, né? Mas nós não vamos perder totalmente o controle, né? Então nós precisamos, ele diz que nós já estamos demorando demais nessa fase só da razão, e por nós estarmos segurando isso que está dentro de nós pedindo para ser expresso, essas necessidades reais, que o adulto também tem necessidades reais, gente. Não são as mesmas da criança, né? Mas nós temos necessidade de reconhecimento, de sermos vistos e ouvidos. Mas a grande diferença é que a criança precisa receber e o adulto precisa dar. A necessidade primordial, a mais importante do adulto, é compartilhar o seu melhor com o mundo. Então eu te pergunto, tu tá compartilhando o teu melhor com o mundo? Essa necessidade não expressa, não vivida, ela nos leva para processos depressivos, ansiogênicos, ela nos leva a compulsões, ela nos leva a vida não ter sentido. Então, qual é a solução, Renate? O caminho, gente, o verdadeiro caminho, ele é simples, mas ele precisa ser levado a sério. O passo principal é olhar para mim mesmo. Eu sou o adulto que precisa ouvir, olhar, reconhecer
as necessidades da criança. Nenhum outro adulto vai suprir as necessidades dessa criança. Eu posso. E nenhuma necessidade real é: mas eu não vou conseguir, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo. Gente, esqueçam, isso é ilusão. Se vier da criança uma necessidade real de férias no Caribe, diz: esta não é uma necessidade real. A necessidade real não é de vestido novo, não é de ir para o restaurante. Toda a nossa necessidade real, eu mesma aqui agora posso dar conta. É claro que eu estou falando, gente, de condições de sobrevivência. Eu sei que hoje muitas pessoas estão tendo dificuldade de suprir necessidades reais de nutrição. E é sério. Mas também tem muitos recursos que estão aí cada vez mais aparecendo para ajudar ONGs, pessoas, comunidades fazendo trabalhos fantásticos. Então, vejam, nós precisamos olhar para dentro, né? E é nas pequenas coisas. Quantas vezes tu estás com sede e tu não supre a tua necessidade de água? Quantas vezes tu tem vontade de fazer xixi e tu fica segurando até que daqui a pouco tu não aguenta mais? Quantas vezes tu força demais, tu te cansa demais, aí tu diz: eu preciso pelo menos de uma semana de férias. Não é que tu não possa te dar uma semana, mas, gente, não precisa. O que tu precisa? Muito pouco. Às vezes, 1 minuto. 1 minuto que tu pare e tu respire com consciência. Esse foi o tema que eu falei na meditação de segunda-feira. Vai lá no YouTube e olha. Se eu respirar com consciência, gente, a nossa respiração é uma usina de energia. Quando eu começo a respirar com consciência, eu começo a levar mais ar. O ar que ao invés de estar aqui, ele desce, vai até o diafragma e faz descer o meu diafragma. Eu estou levando ar até as extremidades do meu corpo e eu vou ver as minhas células pulsando vida. Eu não preciso de mais que 1 minuto. Fecha os teus olhos e vai para dentro. Mas Renate, eu estou no meio de uma reunião exausta, eu não consigo fechar os olhos. Tá bem, fica de olho aberto, mas respira com consciência. E se precisar fechar os olhos, vai um pouquinho para o banheiro, fecha os teus olhos 1 minuto. E aí tu pode dizer: olha, agora é 1 minuto que eu posso, daqui a pouco eu vou te dar um pouquinho mais. E à medida que a gente vai fazendo isso, pessoal, que nós vamos começando a ouvir as nossas reais necessidades, nós vamos começando a nos sentir mais vistos, mais reconhecidos. Isso o que vai provocar? Aumento da autoestima. Aumentando a autoestima, o que vai acontecer? Aumento da minha autoconfiança. Com mais autoconfiança, eu vou estar mais segura, eu vou ter mais coragem de ir na direção daquilo que eu vou poder compartilhar o meu melhor. E, gente, não viaja na maionese achando que o teu melhor tem que ser algo. Vai lá fazer o teu bolo maravilhoso, compartilha com a família, isso vai te dar muito prazer. Aos pouquinhos do bolo, tu vai fazendo outras coisas, tu gosta de fazer macramê, tu gosta de fazer, sei lá, de contar piada, tu gosta de trazer coisas boas, vai fazendo aos poucos, mas compartilha o teu melhor. Essa é a necessidade mais importante que precisa ser experienciada pelo adulto. E aí tu não vai ficar incomodando o teu parceiro, a tua parceira, querendo que eles te deem aquilo que eles não podem te dar. E até tu vai começar a reverberar para eles dizendo: tu pode dar conta das tuas necessidades se eles ficarem cobrando de ti, porque é comum. A gente cobra e é cobrado, não é verdade, nas nossas relações? Então,
Começa a olhar para ti, começa a sentir. E respira. Eu vou te convidar agora a ir um pouquinho para dentro. Se possível, fecha os teus olhos. Se não, fica numa posição a 45 graus da tua visão. Coloca os teus 2 pés bem plantados no chão para que a tua base esteja bem assentada. E respira com consciência dentro de ti. Sem querer mudar nada, porque o que nós mais precisamos é acolher tudo que está dentro de nós agora, a cada momento. Isto é meditação. Então, só observa até onde está indo a tua respiração. Não tenta mudar ela agora. Observa como é que estão os teus batimentos cardíacos. Observa que sentimento está aí agora. Qual a tua necessidade? Faz a pergunta. Tu não vai precisar agora atender a necessidade que está aí, mas tu pode escutar e te comprometer. Essa parte de nós nos cobra se a gente promete e não cumpre. Mas lembra, necessidades reais são simples, bem fáceis de serem realizadas. Então respira nesse espaço interno. Te conecta com a verdade. A verdade de ti mesmo. A respiração te leva para dentro de ti. E nós precisamos nos voltar para dentro. Não é à toa, gente, esse hashtag vai para casa, fica em casa. Teu corpo é o teu lar, teu verdadeiro lar. Tu precisa ir mais para dentro. Não precisa ficar socado, não te preocupa, tu não tem que ficar te obrigando a ficar em meditação. Tu pode estar fazendo o que tu estás fazendo, em sintonia contigo mesmo aqui e agora, e tu vais estar meditando. Mas não esquece de ti. Tu é a principal pessoa que precisa de cuidados. E quando tu te nutre, tu vai ter muito para nutrir o outro. Naturalmente. E quando tu nutre o outro, tu te sente nutrido. Nesse momento, eu sinto todas as minhas células como uma grande usina. Porque eu estou querendo compartilhar o meu melhor com vocês. O meu melhor não é perfeito, mas é o melhor que eu posso oferecer agora. E quando eu faço isso, eu recebo. É um ciclo vicioso, benigno. Quanto mais eu dou, mais eu quero dar. Vamos ficar viciado nisso, gente? Em dar para nós, para poder dar mais para o outro. Eu queria
ouvir um pouquinho vocês. Se tem perguntas, eu estou disponível aqui. Nós ainda temos uns 15 minutinhos. Então, falem aí no chat. Vocês podem ir aos pouquinhos voltando, sem perder o contato. Essa é uma ilusão que ou eu estou fora ou eu estou dentro. Eu posso estar fora sem perder o contato com o dentro. Então fica te percebendo e fica aqui comigo. E traz, seja a tua experiência nesse momento de ir para dentro, seja perguntas que tu queira fazer, que talvez eu possa responder. Mas compartilha, porque a tua experiência, a tua dúvida pode ajudar outros a identificarem e a reconhecerem as suas experiências. Podem ser dúvidas também de outros tantos. Eu não sei se eu consigo, eu estou olhando aqui. Obrigada, Isabel. Isabel diz que adora. Me ajuda com uma questão. Quando a gente já avançou muito com ansiedade, compulsão, inclusive de trabalho, a ponto de ter que usar medicação, como fazer esse caminho reverso até não precisar mais? Então, vê. A primeira coisa é: eu não vou abrir mão do meu tratamento. Se eu cheguei no nível de ansiedade que eu preciso, isso é muito importante, gente, porque nós estamos falando, nós somos mente, nós somos corpo. Quando chega no nível, o que acontece? A química do nosso corpo entra em desequilíbrio. Então, é como se assim, bom, meu corpo não está produzindo insulina, né? Eu vou questionar e não usar a insulina se eu estou fazendo uma diabetes? Então, por que não usar de medicação psicofarmacológica? Tem todo um tabu aí a esse respeito. Não sofram de depressão. Olha, eu sou uma pessoa que sou super natureba. Eu vou primeiro para os fitoterápicos, para a homeopatia, para o floral, mas eu vou, se preciso, para a alopatia, sim. Então, vai buscar ajuda médica, vai usar a tua medicação, tá, Stefane? Mas tu pode sim começar a fazer isso. Acorda todo dia e começa a lembrar. Daqui, se for preciso, coloca a sirene, coloca a campainha lá. O celular tem essas facilidades, né? Para lembrar de olhar para ti. Às vezes a gente precisa começar, é uma disciplina, gente, que é como tomar banho, escovar dente, né? A gente vai, num primeiro momento é mais difícil, mas vai indo. Eu vou começando a criar o hábito. E às vezes, uma coisa que ajuda é a gente pegar algum objeto que possa lembrar a nossa criança. Um bonequinho, uma figura, o retrato da nossa menininha, do nosso menininho, né? Botar perto de mim, no meu ambiente de trabalho. O que tu tá precisando agora? Eu tô aqui. Só quando a gente diz, parece coisa de maluco, mas não é. Eu tô falando, eu adulta, com a minha criança. Percebe? Eu posso conversar com ela do que tu precisa. Essa live vai ficar gravada assim. Fica tranquila. Tu pode acessar ela lá no YouTube daqui a pouco. O daqui a pouco não é hoje, eu acho que é amanhã, que a Amanda tem que preparar ela, né? Mas assim, ó, usa de recursos para te distinguir da tua criança. Porque às vezes, gente, nós estamos tão enlouquecidos que a gente fica, é a criança que está no vício também. Eu estou embolada nela. Então eu preciso distinguir. E quando o adulto não está suficientemente fortalecido, nós somos, gente, seres multidimensionais. Nós temos acesso, quando eu falo assim, é porque nós temos um eixo central, nós temos acesso a dimensões maiores de nós mesmos. Pede ajuda, me dá conta quando eu estou me afastando de mim, quando eu estou me perdendo de mim. Me mostra o caminho. Gente, é fantástico.
É fantástico como a ajuda vem. Tenho aqui perguntas. Queres compartilhar? Rosina, compartilha. Deixa eu ver. A Sabrina diz: só tenho a agradecer por estar contigo pela segunda vez na semana. Que presente que a gente dá para si. Ai, querida, obrigada. É um presente para mim também ter vocês. Juntos a gente se nutre. E, gente, vocês imaginam, nós estamos aqui agora 58 pessoas, já chegamos a 66, que eu vi, juntos, falando de coisas importantes e nos alinhando, né? Eu convido muito vocês a estarem nessas segundas-feiras, se puderem às 7h30 da manhã, se não vão lá para o YouTube e escutem a gravação, mas se puderem estar às 7h30, para vocês terem uma ideia, segunda-feira passada eu fiquei encantada, nós éramos 100 pessoas, número redondo, 100. Eu disse, gente, terminamos com 100 pessoas, na maior parte do tempo com esse número de pessoas. E vejam, nós fizemos a meditação, foi super curtinha, mas a sensação, porque potencializa quando nós estamos juntos. É muito mais forte a egrégora do que nós sozinhos, né? Então vocês imaginem 100 pessoas se abrindo para receber essa qualidade vibratória mais elevada. Nós criamos um vórtice de energia. E isso a ciência já explicou que se nós formos muitos, nós vamos começar a reverberar muito mais. Por isso é que hoje tem muitos grupos de oração, de meditação, porque nós precisamos sair da dualidade que está nos matando, essa polarização maluca que nós estamos vivendo, mas é justamente para enxergar e ir além dela e trazer o estado de unidade. Nós podemos. Nós somos capazes, e vocês que estão aqui interessados em olhar para si, senão não estariam aqui, sim, lá na telinha da Globo. Nada contra a telinha da Globo, podem olhar, mas não olhem muito, gente, porque a gente se perde lá, né? Então, fica mais contigo, fica mais com o outro. Larga do celular, larga das redes, vai para o que exatamente interessa. A Silvana diz, isso, teu sorriso brilha. Obrigada. A gente está quase terminando o nosso encontro. Eu quero agradecer. A Lauren disse que a respiração de segunda auxiliou ela por toda a semana. Que bom, Lauren, que bom. Esse é o objetivo, que a gente trabalhe segunda-feira juntos e que depois a gente possa exercitar durante a semana, tá? Eu vou trazer coisas muito simples, nada de mistério, não tem, meditação não é mistério, meditação é aprender a estar aqui, dentro de nós e junto com o outro, presente no aqui e no agora, tá? Algo mais, gente? Eu vou pedir, se ainda não tem, se não tem mais perguntas, eu queria mais uns minutinhos. Obrigada, Elis, obrigada. Nós somos muito mais fortes juntos, sim, sim. Então, vamos respirar junto de novo? Vamos lá? De olhos abertos ou de olhos fechados, como tu preferires. Imagina que nós estamos agora em 60 pessoas. Imagina que nós estamos de mãos dadas, unidos por um objetivo comum. Nós queremos sim mais qualidade de vida. Nós queremos sim mais amor, mais paz no nosso coração. Nós queremos sim mais prazer. Então vamos respirar junto de mãos dadas, energeticamente unidos, sentindo esse canal de luz que atravessa o nosso corpo
que se abre para a dimensão maior de nós mesmos. Vamos juntos receber essa força divina. Vai para dentro de ti, sente as tuas células. Sente a tua respiração com consciência pulsando. Sente ondas de reverberação. Que vão pulsando, expandindo-se pela tua casa, indo para toda a tua família, a família nuclear, a família estendida, indo para os teus amigos, indo para o teu ambiente de trabalho. Deixa pulsar, deixa ressoar. As tuas células vibram luz, vibram amor. Leva para os hospitais, leva para as pessoas que estão enfermas. Leva a paz, leva a confiança. Leva para os nossos líderes que estão tão perdidos, sem saber o que fazer, tendo que tomar decisões importantes. Que eles sejam iluminados. Não importa se é do lado A, se é do lado B. Somos todos um, dentro dessa grande consciência planetária. Sente a grande rede sistêmica da qual nós fazemos parte. Sente que nesse momento nós estamos unidos nessa egrégora e que tu pode se conectar com essa egrégora a qualquer momento. Se tu te perder de ti, se tu tiver com dificuldade de achar o caminho do centro, da verdade e do amor, chama essa egrégora de pessoas que, assim como tu, estão querendo a mesma coisa e que já sabem o caminho. Às vezes a gente esquece, todos nós esquecemos, eu também esqueço. Então agora, juntos, abre os teus olhos e agradece. Eu agradeço por essa fonte que me nutre, que me abastece. Eu agradeço aos meus pais pela vida que eu recebi. Agradeço a toda a minha ancestralidade que está aqui, me dando força. E essa grande egrégora de luz que me acompanha e acompanha a todos nós. Uma boa noite. E se possível até segunda, que vão ter 2 lives na segunda. Então, anota lá, 7h30 da manhã e 7h30 da noite, onde eu vou estar falando com a Raquel Steffen, que me convidou, sobre polaridades masculina e feminina. E a integração dessas duas. Vamos lá, gente? Até breve. E passem adiante, as pessoas podem encontrar essa live no meu canal do YouTube, tá bom? Amo vocês. Tchau, tchau.